Pacientes com HIV e periodontite. Qual é o estado atual? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, que fala dessa periodontia que aparece todos os dias em nossos consultórios, em todos os pacientes e é importante para todos os profissionais. Enfim, às vezes eu recebo perguntas do tipo, como é que a gente trata HIV? Paciente HIV positivo, como é que é a doença periodontal, o que a gente tem que fazer? E eu preciso dizer que muita coisa mudou nesses últimos 30 anos, desde que se iniciou essa problemática do HIV e que no começo isso foi um grande problema, visto que doença periodontal se tornou uma das doenças oportunistas que acometiam os pacientes HIV positivo com sintomas e na verdade na época os aidéticos, e que isso acabava causando grande dano. Então eram doenças periodontais gravíssimas, agudíssimas, com grandes repercussões dentro da saúde bucal e de muito difícil tratamento. Na verdade eram coisas assim de livro. Só para esclarecer algumas coisas, o termo aidético parou de ser utilizado e que quando a gente fala do HIV positivo, é um indivíduo que quando faz o exame de sangue, ele tem a sorologia ou a resposta imunológica positiva para o vírus HIV. Ele é soropositivo. A resposta imunológica identifica, ou seja, ele tem uma marquinha na resposta imune. E pode ser que se faça uma análise de carga viral para saber o quanto de vírus ele tem na circulação, e isso pode chegar a níveis indetectáveis. E é por isso que a sorologia é mais importante para a identificação para o diagnóstico do HIV. O HIV é um lentivírus, é um vírus muito lento e que pode demorar anos para que ele venha desenvolver a doença com sintomas. Então, só para deixar muito claro que sorologia positiva ou HIV positivo não significa doença. A doença é quando a pessoa tem sintomas. Quer um outro exemplo? Por exemplo, todo vírus tem um período de incubação. Então, vamos dizer que o seu marido ficou gripado e ficou gripado na outra semana, você de repente tem uma moleza, de repente você tem uma dor de cabeça e de repente começa a apresentar sintomas. Mas quando você começou a ter a dor de cabeça, já fazia um tempo que você foi infectado. A infecção é quando o vírus ou a bactéria ou o micro-organismo, ele entra no corpo, ele começa a se proliferar e ele começa a causar um crescimento. E depois a doença, ela é chamada de doença quando acontece o aparecimento de sintomas. E mais, no vírus da gripe, tem gente que vai ser portador são ou vai ser colonizado pelo vírus e isso não vai causar nenhum problema muito mais grave, não vai causar nenhum grande sintoma, porque a competência da resposta imune acabou debelando completamente aquele vírus. E que algumas pessoas vão ter o desenvolvimento desse vírus, vai ter o período de incubação e depois vai ter o aparecimento dos sintomas. Então, no HIV é a mesma coisa. O sintoma do doente com sintoma é a imunossupressão, porque o vírus HIV acomete uma célula do sistema imune chamada linfócito T, na verdade CD4. CD4 é uma marquinha, porque quando você olha no microscópio, todas as células brancas, são todas iguais, todos os linfócitos são iguais. Mas, como função, eles têm uma marquinha chamada CD, que é o Cluster of Differentiation, que todas as células têm CDs diferentes, mas existe o linfócito T auxiliar, que ele tem um CD de marca 4, ele tem um CD4. E tem também o CD8, e toda vez que aumenta o CD4, diminui o CD8. E toda vez que diminui o CD4, aumenta o CD8. Então, o CD4 e CD8 mais ou menos são marcadores para saber se o vírus HIV está mais ativo ou não
junto com exames de viremia, de carga viral, de saber quanto de vírus que o indivíduo tem. Então, por exemplo, se o indivíduo foi infectado e ele começa a apresentar sintomas, ou para o monitoramento de ter sintomas ou não, eles avaliam como é que está essa carga viral e quanto está a proporção CD4 e CD8. Quando o CD4 começa a ficar muito baixo, significa que a doença está em evolução. Enfim, 30 anos depois do aparecimento do HIV, a terapia antirretroviral está tão competente, está tão moderna, que o HIV mudou para uma doença crônica. Tão doença crônica quanto diabetes. É uma doença crônica que a pessoa vai ter lentamente. Pode ser que demore muito para desenvolver, pode ser que o indivíduo morra de outra coisa e não morra de AIDS. Muita coisa pode acontecer. Por conta disso, esse indivíduo vai estar permanentemente monitorado, acompanhado e, obviamente, vai precisar de cuidados odontológicos. E para embasar essa conversa de hoje, eu pesquisei e encontrei um artigo que fala sobre a microbiota oral associada ao HIV, em periodontites associadas ao HIV. Então aqui entra a relação doença periodontal e HIV. E isso já é um artigo posterior, porque de verdade não existe relação do indivíduo HIV positivo, e hoje 99% está em terapia antirretroviral, então não existe relação desse HIV positivo que está em tratamento com doença periodontal, não tem. Ele vai ser tratado como um indivíduo normal e a gente vai tomar as precauções universais normais para todo mundo. Essa bobagem de começar a usar 2 luvas, 2 máscaras, bata cirúrgica para fazer uma profilaxia, é tudo uma coisa de ignorância mesmo, ignorância no termo de desconhecimento. Porque o HIV, ele tem um envelope lipídico, ele tem uma capinha lipídica ao redor dele. Por conta desse envelope lipídico, é um vírus tão besta, que qualquer água com sabão mata o vírus. Então, se você lava o seu instrumental com água e sabão, acabou, morreu, não tem problema. E não é porque o paciente espirrou que você vai ter vírus HIV voando em todo lugar, visto que a gente não tem grande carga viral em muita coisa e que para a infecção por HIV a gente precisa de uma carga viral suficiente para desenvolver essa doença. Ou seja, toda doença viral precisa de uma carga viral. A carga viral, que é a quantidade de vírus para a pessoa desenvolver a doença, para o HIV precisa ser grande. Grande assim, relações sexuais sem proteção por conta do contato entre a mucosa e por conta da presença do vírus nos líquidos corporais, sêmen, mucosa, vaginal e tudo mais, existe então a chance de transmissão ali. Agora, tem vírus HIV na saliva? Se o indivíduo tem carga viral alta? Tem. Agora, dali a gente trabalha com luvas e mais. A gente precisa ter contato de uma mucosa com a outra mucosa. É uma mucosa com a luva. Então, vai ter absorção? Não. Até porque o tecido queratinizado pouco absorve qualquer tipo de coisa, muito menos vírus HIV. E que, além de precisar de uma carga viral, vai precisar de um contato fresco de um para outro. Ou seja, usei o instrumental, aquele instrumental acabou ficando ali, o indivíduo era HIV positivo. Se lavar com água e sabão, morreu. E pelo envelope lipídico, ressecou pelo ar-condicionado, pelo ambiente, morreu também. Diferentemente do vírus da hepatite. O vírus da hepatite tem um envelope proteico, carga viral muito pequena para transmissão, mesmo ele seco, ele pode ser reativado depois de umedecido. Então, para o vírus da hepatite, a gente precisa tomar muito cuidado e ele é muito prevalente, ele é endêmico. Aqui onde eu moro, aqui no oeste do Paraná, é endêmico. Tem muito. E não se sabe exatamente por quê, mas isso tem, e é de região em região. E também por isso que o HIV é transmitido através, entre usuários de drogas,
Por quê? Como para aqueles que usam drogas injetáveis, são drogas endovenosas, e para economizar a seringuinha, vai lá, pega, aspira um pouquinho, e nesse que aspira vai um pouquinho do sangue do indivíduo e coloca, e aí vai para o outro vai lá e aspira um pouquinho, e aí passa para o outro, e por isso algumas ONGs para diminuição do dano distribuem seringas descartáveis ou fazem uma orientação para que você faça uma desinfecção da sua seringa com hipoclorito e tudo mais, visto que às vezes é difícil a gente conseguir conter o indivíduo usuário de droga ou dependente químico, então essas ONGs fazem esse serviço de diminuição. Para resumir de uma forma geral, o nosso atendimento odontológico vai ser normal. Agora, todas as medidas de precaução universais precisam ser tomadas para tudo, para todos os indivíduos, para que a gente não faça disseminação de nada. Entendido isso, doença periodontal, as taxas, o tipo, elas vão ser muito parecidas com os indivíduos normais. Então, em vista disso, o que esse estudo se propõe é assim, olha, já que a gente não está vendo mais tanta diferença entre doença periodontal, a pergunta é, será que haveria alguma diferença na microbiota? Será que o tipo de micróbio do indivíduo HIV positivo é diferente daquele que não é? Então, eles pegaram um estudo, pegaram tanto de pacientes normais, HIV negativos, pegaram tanto de pacientes HIV positivos. Dos 40 examinados, só um não estava em terapia antirretroviral ainda, e eles identificaram taxas muito semelhantes de doença periodontal em indivíduos normais, e que um dos vieses da pesquisa é que os indivíduos HIV positivos eram, em geral, homossexuais mais velhos. Mais velhos porque, felizmente, a terapia faz com que eles acabam tendo uma sobrevida maior. E talvez, por conta desse grupo maior e mais velho, eles tivessem uma maior taxa de doença periodontal muito mais relacionada com a idade do que relacionada com a situação de HIV. E que isso também foi avaliado pela avaliação imunológica. Então, eles fizeram ensaios para ver o quanto que estava a proporção de CD4 e CD8, fizeram também uma avaliação de quanto estava a viremia, ou quanto estava a carga viral, e eles identificaram que estavam todos dentro de níveis aceitáveis, mas que os indivíduos que tinham doença periodontal mais grave tinham uma proporção pior de CD4 e CD8. Eles tinham um pequeno já desequilíbrio de diminuição de imunidade que não chegava a ser significativo dentro dos parâmetros de HIV que eles estavam todos acompanhados. Mas se chega a uma conclusão parcial que a doença periodontal está relacionada com a resposta imunológica. Grande novidade, né? Que independente se for HIV ou não, a gente tem a relação de diminuição de defesa, diminuição de imunidade com a doença periodontal. Diabetes é uma, por conta de alterações endoteliais, a gente vai ter uma diminuição da perfusão, da vascularização e da chegada de oxigênio nos tecidos periféricos, incluindo o tecido gengival, e a gente vai ter então uma menor defesa, porque também vai ter a menor chegada de células de defesa, por conta da diminuição dessa imunidade relacionada ao diabetes, vai ter maior doença periodontal. Para o HIV também, como a gente vai ter uma menor defesa, também indivíduos com uma imunidade pior tinham relação com o HIV. E a pergunta dos pesquisadores é, haveriam mudanças na microbiota? Sim, eles observaram que havia sim alguma alteração na microbiota, que na descrição clássica da doença periodontal, a gente tem uma maior proporção de porfiromonas gengivales, treponema dentícola, Tannerella forsythia, e essas bactérias estão muito relacionadas com doença periodontal, com uma maior proporção, e estão dentro daquele complexo vermelho de Sokransky, e os indivíduos HIV positivo, além dessas alterações, eles também tinham outras bactérias, como por exemplo, espécies de Neisseria, espécies de Klebsiella, que são bactérias muito pouco comuns na cavidade bucal, sem que isso fosse relevante do ponto de vista clínico.
Enfim, eles chegaram à conclusão de que a relação do HIV positivo com a doença periodontal é inconclusiva, que a gente não pode chegar à conclusão que o indivíduo com HIV positivo vai ter doença periodontal. Isso nos faz pensar que é um indivíduo que a gente precisa cuidar de forma igual, assim como qualquer doente crônico, ele vai ter uma maior propensão à inflamação, desde que ele esteja equilibrado, não tanto, mas uma vez que ele tem alguma alteração, ele pode ter uma maior chance. Então, a conclusão final é que as alterações de outros gêneros bacterianos, elas tiveram um efeito limitado ou inconclusivo para a doença periodontal e que isso não tinha relevância clínica. A conclusão da nossa conversa hoje é de que se aparecer um indivíduo HIV positivo, possivelmente ele vai dizer, desde que ele esteja sob acompanhamento médico, ele vai ter condições absolutamente semelhantes aos outros indivíduos. Se ele tiver uma alteração periodontal um pouco maior do que aquilo que apareceria nas outras pessoas, poderia ter uma chance disso ser algum desequilíbrio em andamento, que talvez ele pudesse ser acompanhado de mais perto pelo médico. Agora, pelo mesmo raciocínio das doenças sistêmicas, não é absolutamente positivo que o indivíduo HIV positivo, com alguma chance de um dia ter a ativação da doença, de ter um equilíbrio, não é muito interessante que ele se mantenha em saúde? Não é muito importante que ele não tenha doença cárie, não tenha gengivite e não tenha doença periodontal? É muito importante. Este é o discurso que a gente precisa deixar muito claro. Felizmente, a gente não tem relação com doença periodontal. É muito importante que ele se mantenha assim em saúde para que ele não tenha a chance de um dia ter uma piora repentina ou uma perda óssea muito grande na eventualidade dele desenvolver qualquer tipo de problema. Que ele é um paciente crônico, um paciente tratado, acompanhado como qualquer outro. E na eventualidade da gente identificar qualquer alteração além da média, a gente vai notificar o médico ou a gente vai pedir para que esse paciente entre em contato com esse médico o quanto antes para que ele não tenha pioras, para que ele não tenha progressão de qualquer uma dessas situações. E eu quero contar aqui uma história de uma aluna periodiária que falou que apareceu um paciente HIV positivo e quando eu perguntei sobre como é que estava o caso estava com uma doença periodontal muito leve, muito inicial, e a orientação é que a gente trate esse paciente como um paciente normal. E que as medidas preventivas são normais, elas são só mais importantes por causa da possibilidade de reativação. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que é o aspecto do paciente, que é um emagrecimento. Às vezes a gente vai ver no indivíduo HIV positivo um indivíduo muito mais magro e uma magreza diferente, que é uma magreza que aparenta doença. Já se sabe da literatura que o HIV, ele consome a gordura de bichá e é por isso que ele acaba ficando com uma cara encovada, muito encovada. Uma coisa é fazer bichectomia para fins estéticos, para fazer aquele efeito blush no indivíduo. A outra situação é quando o indivíduo entra numa situação de caquexia, de grande perda de peso, de perda dessa gordura de bichá, porque é normal da doença que acaba acontecendo isso. Não se sabe exatamente se é por conta do vírus ou se é por conta também da terapia antirretroviral, mas esse indivíduo pode estar na sua frente, ele pode estar em boas condições de saúde, mas ele pode estar com uma aparência de muito mais magreza do que um indivíduo normal. A magreza não é a doença, mas quando essa magreza for notória, a gente também tem que notificar o paciente para que ele tome outras medidas para que esse emagrecimento excessivo não leve à perda da saúde. Mas assim, como orientação geral, não precisa ficar assustado, porque o paciente tem uma aparência de um pouco mais
magro do que o normal, um pouco mais doente que o normal, sendo que talvez ele não esteja doente coisa nenhuma, talvez ele esteja monitorado. Porque aí entram muitas medidas, como suplementos alimentares, suplementos nutricionais, suplementos vitamínicos, para que esse indivíduo acabe ficando mais fortinho e comece a ganhar um pouco mais de massa muscular e tecido gorduroso, que também é importante para ele. Enfim, se a gente nunca pegou um paciente HIV positivo, se a gente nunca viu um paciente HIV positivo, você pode ter certeza que o paciente HIV positivo viu você. E que, por mais que esteja no termo de consentimento ou na anamnese, que ele precisa assinar que o que ele relatou é verdadeiro, o paciente ainda pode estar omitindo a sua situação de HIV positivo, talvez por uma situação de medo de sofrer preconceito ou de alguma dor que ele tenha vivido anteriormente de situações de preconceito e ele opte por esconder esse diagnóstico, imaginando que isso não tenha grandes repercussões para a odontologia. De verdade, não tem mesmo, mas como profissionais da área da saúde, como dentistas, a gente tem a obrigação, o dever de tomar todas as precauções universais para todos, tratar todos com muito carinho, muito cuidado e talvez o paciente resolva se abrir para você. Mas de qualquer forma, para todas as situações, é mais um dos motivos para a gente dizer para o paciente o quanto a manutenção preventiva é importante. Então aqui já falei sobre tantas situações sistêmicas e aqui mais essa para que a gente consiga manter sempre o paciente em saúde. Eu queria que vocês deixassem aqui a sua história, caso alguém já tenha atendido algum paciente HIV positivo, coloque o seu comentário, coloque a sua dúvida. Tanto a sua dúvida, a sua história ou o seu comentário podem acabar sendo muito didático para todos nós como comunidade periodiária, para que a gente consiga melhorar o nosso atendimento e promover muito mais saúde para todas as pessoas. Te convido a curtir, se inscrever no canal se você ainda não fez, compartilhar esse vídeo se você achou importante e a gente se vê no próximo vídeo.